Olá, tudo bem? Todos os anos, milhares de vidas são salvas por meio da doação de órgão. E no De Bem com Você de hoje, o Dr. Rogério Xavier, presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Hospital Municipal de São José dos Campos, vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o tema. Tudo bem, Dr. Rogério? Tudo bem, sim. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto, que é um assunto importante, né? Claro. Doutor, e mais importante do que falar eu sou um doador, é deixar a família ciente? Então, esse é um dos pontos mais importantes, porque no Brasil a doação de órgãos ela está ligada à aceitação da família, à autorização da família. Então, é a família que tem que autorizar. Não adianta deixar um documento, aquela coisa do RG que é muito antiga, as pessoas novas nem ouviram falar disso. Sim. Você tinha que colocar que você não era doador, então teoricamente todo mundo seria. Isso mudou durante esses últimos anos. Então o que você precisa é falar sobre esse assunto em casa e manifestar esse desejo para a família. E o mais importante é que, se isso acontecer, a família respeite essa vontade da pessoa. Entendi. Né? Só com a ordem da família mesmo que Só os parentes de primeiro grau. Os parentes de primeiro grau que têm que autorizar por escrito a doação. Tá certo. E quais pessoas podem se beneficiar de um transplante, por exemplo? Então, são as pessoas que... a gente tem doação de vários órgãos, né? Então, a pessoa que tem um problema cardíaco severo, que precisa de um coração, pessoas que têm doenças pulmonares graves, que muitas vezes têm transplante de pulmão, é uma coisa que não se fala muito, é um transplante complicado, talvez até mais difícil do que o de coração, não é muito comum, mas existe. Um dos mais frequentes é o de rim, né? As pessoas que têm insuficiência renal crônica, que fazem hemodiálise, são essas pessoas que se beneficiam, né? O senhor falou um pouquinho dos órgãos, é justamente o que eu estava pensando em perguntar agora. Quais órgãos que fazem parte, que podem ser transplantados? A gente tem uma série assim, de órgãos que são mais vitais e outros tecidos, que na verdade o correto é falar doação de órgãos e tecidos. Então, a gente pode fazer a doação do coração, dos pulmões, fígado, pâncreas, os rins. E aí a gente entra nos tecidos, né? As córneas, é possível fazer doação de pele, de tendões, de osso. É um pouco... As pessoas não costumam ouvir muito isso, mas, por exemplo, a pele ela é usada em curativo de grandes queimados, o osso é usado em hospitais que tem o banco de osso. Então, uma pessoa que sofreu um acidente grave de moto, que teve uma fratura na perna com perda de substância, muitas vezes é usado esse tipo de enxerto ósseo. Então, são muitas possibilidades, né? Dá para ajudar muita gente, né, doutor? Muita gente. O repórter Marvin Pinho conversou com a Cristiane, que passou por um transplante cardiopulmonar. E agora eu te convido para conhecer essa história de superação que contou com a generosidade, é claro, de um doador. Oi, Gisele, tudo bom? Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou se algum diagnóstico médico te impedisse, te desse dificuldade de fazer tarefas simples do dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho? Então, olha só, hoje a gente vai conhecer a história da Cristiane, que passou por isso recentemente, já está até esperando a gente aqui. Oi, Cris. Tudo bom? Vamos lá? Pra você contar pra gente essa história? Claro. Atividades rotineiras como passar um café já foram um desafio e tanto para a Cristiane. Em 2013, após o nascimento do filho, falta de ar, tontura e pressão no peito se tornavam cada vez mais frequentes para ela. Tudo que você pudesse imaginar, eu fiz exame. Aí o último era para embolia pulmonar. Eu fiz o exame, aí constou a embolia pulmonar, eu fui internada. Estava com uma infecção no útero também, devido à hemorragia. Aí foi tudo tratado. No dia 12 de fevereiro eu tive minha primeira parada cardiorrespiratória. A primeira de muitas, foram mais de 30 ao todo. No ano seguinte, em 2014, veio o diagnóstico. Hipertensão pulmonar idiopática, uma doença rara que, além dos pulmões, também afeta o coração. Desde o começo, ela sempre soube. A única saída era o transplante, mas ainda restavam algumas dúvidas. A hipertensão pulmonar é uma doença que não tem cura
e que para melhora dela é só o transplante. Só que o transplante não é indicado para todo mundo. Transplante não é uma coisa assim, todo mundo vai fazer. Não, não é. Depende de como a doença vai atingir o seu corpo, depende de como vai ser a sua conduta médica, se você tem responsabilidade de ir para consulta, responsabilidade de remédio. Eu era uma boa candidata ao transplante desde o começo. A gente sabia que uma hora ele ia chegar. Mas há uns 6 anos, mais ou menos, atrás, a médica bateu o martelo e resolveu que eu ia para o transplante. Eu fiz os exames para pulmão, só que viram que o meu coração não ia aguentar. Eu ia continuar tendo os mesmos sintomas. Então resolvemos fazer coração e pulmão. Depois do diagnóstico veio mais um desafio. A Cristiane ainda tinha que gerenciar as dificuldades do dia a dia para tarefas simples, mas também precisava manter o tratamento médico ainda sem saber quando faria o transplante. Foram centenas de exames e muita espera. Tudo para saber se haveria compatibilidade quando a hora chegasse. Até que em 2022 finalmente aconteceu. A Cristiane se tornou a primeira mulher a receber um transplante de coração e pulmões pelo SUS. Mas esse título não é nem de perto o mais importante. Eu não conseguia andar 50 metros sem parar 3 vezes, pelo menos. E era parar, assim, de sentar e descansar de verdade, porque meu coração parecia que ia sair pela boca. Chegava a balançar. Era muito cansativo. Eu não conseguia tomar um banho sozinha, eu não conseguia lavar o cabelo, eu não conseguia esfregar o pé. A jornada continua. A Cristiane ainda faz exames de acompanhamento toda semana, mas com os novos pulmões e coração, pode mais uma vez aproveitar os prazeres da vida cotidiana. Na verdade, eu acho que a doação de órgãos é o ato que a gente mais tem de coragem e amor pelo próximo. É o verdadeiro amor, na verdade, porque você não conhece a pessoa, você não sabe de onde ela vem, você não sabe se ela é uma pessoa ruim, você não sabe, de ambas, né? Do receptor e do doador. Você não sabe quem é quem. E mesmo assim, funciona tudo de uma maneira que você está conseguindo proporcionar para a pessoa que está recebendo uma outra vida. Porque é uma outra vida. Por mais que você volte a ter várias coisas que você já tinha, você nunca é mais a mesma pessoa. Muita saúde para a Cristiane e, claro, para toda a família. Doutor, ela recebeu os 2 pulmões e um coração. É comum esse tipo de cirurgia, mais do que um órgão? Não, não é comum. Você viu que no caso dela Muito se trata raro. de uma doença rara. O coração e o pulmão, eles têm uma relação muito íntima, assim, eles trabalham muito em conexão. Então, realmente, algumas doenças acabam afetando os 2 órgãos, como no caso dela. Mas não é um transplante comum, acaba entrando nos casos mais raros, né? Entendi. E depois desse transplante, quais os principais cuidados que, no caso dela, ela deve tomar e as pessoas que estão em casa também que passaram por algum transplante? As pessoas que são transplantadas, que recebem os órgãos, elas têm que ter um controle diário de questão de saúde mesmo, né? Então, assim, se cuidar bem, como todo mundo deveria fazer, né? Mas, especificamente, existe sempre um risco de uma rejeição, então eles têm que tomar alguns remédios, que é para o resto da vida. Cuidado com as infecções, então, assim, precisa ter uma vida mais regrada. Volto a dizer que deveria ser o que todo mundo deveria... como todo mundo deveria agir, né? Alimentação saudável, fazer exercício, mas essas pessoas precisam um cuidado a mais, né? A gente acompanhou que ela faz exames uma vez por semana, né? É uma rotina de exames mais... É um transplante recente ainda, né? Isso talvez depois acaba melhorando, ainda está numa fase muito precoce com relação à questão, como eu falei, de rejeição. A gente tem alguns pacientes de rim, por exemplo, que fazem 3, 4 transplantes. Isso às vezes acontece. Porque faz o primeiro, não dá certo, acontece a rejeição. Volta para a lista, faz o segundo, não dá certo, volta para a lista. Isso acontece. Qual que é o período para analisar essa rejeição, quando acontece ou não, geralmente? Isso não varia muito de pessoa para pessoa. De paciente para paciente. Exatamente. E a nossa torcida, é claro, é que ela continue aí feliz, né, saudável, cuidando dos filhos, da família.
Bom, gente, depois do intervalo, o Dr. Rogério Xavier vai explicar pra gente como o paciente pode acompanhar a posição e a evolução em uma lista de espera por um transplante. A gente volta já já. Estamos de volta. Doação de órgão é tema do De Bem com Você de hoje. Infelizmente, o número de órgãos doados no município vem caindo nos últimos anos. E quem traz mais detalhes sobre essa triste estatística é o repórter Tiago Bezerra. Tudo bem, Tiago? Oi, Gisele, tudo bem? Tudo bem com você que está acompanhando o nosso programa também? Olha só, atualmente muita gente já tem noção da relevância desse assunto, da importância da doação de órgãos e muita gente já sabe que a doação pode sim salvar muitas vidas, mas olha, infelizmente ainda é um assunto que precisa ser debatido e essa consciência das pessoas ainda precisa melhorar. Vou trazer para vocês como exemplo a situação do Hospital Municipal de São José dos Campos. Vamos voltar um pouquinho no tempo, 6 anos, 2017. Naquele ano, sabe quantas captações de coração o Hospital Municipal fez aqui na cidade? 9. E esse foi o maior número do estado de São Paulo. Em 2017, o Hospital Municipal de São José foi o hospital que mais captou corações em todo o nosso estado. E depois, com o passar do tempo, infelizmente, a situação ainda foi decaindo mais e mais. No ano passado, foram apenas 2 captações de coração no Hospital Municipal e este ano, infelizmente, até o momento, a gente não teve nenhum registro. Agora, falando de captações totais, não só de coração. Em 2017, foram 80. Muito interessante o número, mas em 2022 o número já caiu para 49 e em 2023, até o momento, foram 12 captações de órgão. De acordo com a administração do hospital, essa situação é essa é a realidade que a gente está vivendo no hospital da nossa cidade, porque infelizmente muitas famílias ainda se recusam a permitir que os órgãos de seus familiares sejam doados. De acordo com o hospital, a taxa de recusa no ano passado foi de 55%, ou seja, mais da metade. Ainda vale a gente entrar nesse assunto, tentar conscientizar as pessoas e deixar sempre bem clara essa mensagem de que a doação de órgãos pode sim salvar vidas, né, Gi? É com você. Obrigada, Tiago. E olha só, pessoal, ainda tem mais uma informação. Nos últimos 4 anos, o Hospital Municipal captou 256 órgãos. O número é baixo, né, doutor? Esse número poderia ser melhor, né? Com relação a essa questão da recusa, isso é uma tendência nacional. A nossa está um pouquinho acima da média do país, mas esse número caiu principalmente nos últimos anos. E isso está relacionado à questão da família mesmo. Sim, conscientização, né, dos familiares, né? E conversas também, né? De repente a pessoa explicar, demonstrar que tem esse interesse em ser um doador. E o principal é o entendimento da família, né? A gente tem uma equipe que dá o suporte todo durante todo o processo do diagnóstico, até onde a gente chega para abordar a família sobre a doação. Mas muitas vezes a família não consegue entender esse processo, é um processo complexo. E aí acaba, muitas vezes, não autorizando, né? E não adianta, por exemplo, a pessoa que faleceu, ela tem, sei lá, 4 irmãos, 5 irmãos. Se 4 concordarem e um não concordar, nada feito. Exatamente. Isso acontece até com frequência. Poxa. Às vezes uma família sai do hospital, não, nós vamos fazer a doação, a gente vai autorizar. Chega em casa, às vezes tem um parente que fala, não, eu não quero, e aí nada acaba feito. não acontecendo. Tá certo. Doutor, antes do intervalo, a gente ficou devendo como que as pessoas que estão aguardando por um transplante pode ter, de repente, um controle dessa fila, né? Saber ali a posição que ele está, existe um meio para fiscalizar isso? Ou para conhecer, na verdade, a palavra certa é essa, né? Saber qual que é a posição? Então, as pessoas que estão na lista, elas estão vinculadas a algum hospital e essas listas, elas são controladas pela Central Nacional de Transplante e, no caso do Estado de São Paulo, pela Secretaria Estadual de Transplantes. Lembrando que todo o transplante no Brasil é vinculado ao serviço público. Mesmo os transplantes que ocorrem em hospitais privados são vinculados ao serviço público. Alguns hospitais privados têm atividade pública também. Um exemplo é o Hospital Albert Einstein, que recentemente teve o caso.
Mas mesmo os hospitais privados, quando fazem a captação, fazem de uma forma assim, de contribuição para o sistema, porque o plano de saúde não paga esse procedimento. Entendi. Entendeu? Então é totalmente público o sistema de captação e transplante de órgãos do Brasil é totalmente público. Tá certo. E quando a gente fala de doação de órgãos de um paciente que faleceu, a gente sempre escuta aquele termo, né? Morte encefálica. Isso acaba gerando aí algumas dúvidas para os familiares. Ah, mas o coração ainda está batendo. Então, acho que vale a gente explicar como que funciona, para as pessoas terem a consciência de que a morte encefálica, então, já é um momento que existem testes, Esse né? talvez seja o ponto principal do que a gente acabou de falar, da recusa familiar, que é entender esse processo, né? Então, no Hospital Municipal, a gente trabalha com o doador de órgãos falecido, que é esse da morte encefálica. Então, bem resumidamente, uma pessoa tem uma lesão cerebral irreversível, então um traumatismo de crânio ou um AVC, vai para a UTI para ser tratado. O nosso objetivo é que aquela pessoa melhore e vá embora para casa. Sim. Só que em algum momento a situação é muito grave, ela não responde ao tratamento e dá sinais de que o encéfalo não está mais funcionando. Nesse momento, a gente comunica a família, abre um protocolo de morte encefálica, são 2 médicos que fazem exames clínicos, depois tem um exame complementar que é feito para ver se o encéfalo está em atividade e uma vez fechado esse diagnóstico, a família é comunicada que aquela pessoa está morta e a gente fala sobre a doação. O coração está batendo. E isso é uma coisa difícil de entender, porque a gente sempre teve um conceito de que a vida está ligada ao coração, mas é ao cérebro, ao encéfalo. Nesse momento em que a gente fecha o diagnóstico de morte encefálica, inclusive, é emitida a declaração de óbito. Então, judicialmente, inclusive, legalmente, ela está morta. Entendi. Entendeu? Tá certo, bem esclarecido. Bom, o De Bem com Você faz uma pausa e a gente volta já já. Estamos de volta. Você também pode sugerir temas e especialistas para o De Bem com Você por meio das nossas redes sociais. Acesse o nosso Instagram e interaja com a gente. Doar órgão é fazer com que uma parte da sua vida permaneça aí, de repente, neste planeta, neste universo. A simples compreensão desse ponto já poderia ser suficiente para aumentar o número de doadores. Ainda que muitos se sintam desconfortáveis de falar abertamente sobre o futuro pós-morte, esse é um tema que deve ser debatido com mais pessoas, principalmente aquelas pessoas ali próximo do seu convívio. E como eu falei agora há pouco das nossas redes sociais, do nosso Instagram, você também pode acompanhar a programação da TV Câmara pelo nosso canal do YouTube, nós encontramos uma ONG que ela faz um trabalho bem bacana de conscientização. É a ONG Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, ADOT. Então, tem imagens dela passando aí. Por lá, nessa ONG, você encontra, né, nessas páginas, depoimentos de pessoas que receberam algum órgão, né, que passaram por um transplante. Então, acesse aí, interaja com eles também. Doutor, antes da gente, já que voltamos aqui para o estúdio, né, antes do intervalo, a gente conversou um pouquinho sobre aquela questão da morte encefálica. Mas dá para voltar para esse assunto e concluir que tem a diferença também quando a pessoa tem a morte encefálica e quando ela está em coma. Qual que é a diferença? Então, exatamente. Isso talvez seja também um dos pontos dos mitos em que aí. Pega um pouco para a família entender esse processo. Muitas vezes a gente explica, conversa com a família e no final ela vira e fala, doutor, mas a gente tem que ter esperança, mesmo você ter falado que é irreversível, né? Mas então a diferença básica é a seguinte, uma pessoa que está em estado de coma significa que o cérebro está num funcionamento muito baixo por alguma isso tirando questão de sedação, né? Aquele coma induzido que o pessoal costuma ouvir muito hoje, por uma lesão cerebral que está fazendo o cérebro trabalhar num limite muito baixo. Isso ainda é reversível. Pode ser que demore ou não, evolua até para uma coisa irreversível, mas o estado de coma ele tem ainda a possibilidade de reversão. A morte encefálica é irreversível.
não há volta, não tem como isso regredir. Tanto que, como a gente já falou, legalmente já é aquela pessoa dada como morta, é emitida a declaração de óbito. Sim. Então, essa é a diferença. E a gente, quando aborda a família, a gente explica isso. Toda essa diferença. Voltando de novo para essa questão da família. Não existe nenhum meio. Se de repente eu vou em um cartório e registro um testamento que eu sou doadora. Infelizmente, não resolve. A família, os parentes de primeiro grau é que tem que fazer a autorização. Por isso a importância de conversar. Esse diálogo. Como você acabou de citar, ninguém gosta de falar sobre morte, Sim. mas talvez seja uma das únicas coisas certas da vida, né? Sim, sim. E a gente precisa tirar um pouco essa mística disso e conversar, né? E até pensar na nossa morte como um meio de salvar outras vidas, né? E uma coisa importante, Gisele, é se colocar no lugar do outro. Sim, porque empatia. Em algum momento, você ou algum parente seu pode precisar de um órgão. Então, da mesma forma que você tem que pensar na possibilidade de doação, em algum momento você pode precisar dessa doação. Né? Tá certo. E existe uma diferença também entre o transplante com uma pessoa que faleceu e o transplante da pessoa que está viva e que doa para um ente querido. Vamos explicar para o telespectador. A gente tem dois tipos de doação. O inter vivos, que a gente fala, e o doador falecido. Tudo isso que a gente falou até agora é do doador falecido, que é esse, que morte encefálica, lesão encefálica irreversível e tal. O inter vivos é quando você pode doar de uma pessoa para outra. Aí são poucos órgãos, né? No caso, você pode doar o rim, que você tem 2, né? Para isso você precisa estar saudável, não ter nenhuma doença. Imagino. Então você pode doar um dos rins, você pode doar parte do pulmão e parte do fígado, tá? E a medula óssea, que aí você pode doar para o banco de medula óssea, isso é uma coisa que não tem especificamente para alguém. No caso dos órgãos, tem que ser para parentes de primeiro grau, compatíveis. Existem casos onde não são parentes, mas aí precisa de uma autorização judicial. Entendi. O juiz precisa fazer essa autorização. Tá certo. E aí, no caso do paciente falecido, são inúmeros os órgãos que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas é importante frisar, doutor, que a cirurgia que acontece também, mesmo com o paciente falecido, ela tem alguns requisitos que são respeitados, tem uma lei que protege essa cirurgia, isso, né? Às vezes é um receio de algumas famílias. Nossa, mas vai retirar os órgãos, né, do meu parente, como é que a gente vai fazer o sepultamento depois? Não fica todo deformado? Não. Tudo é reconstituído. No caso da doação de córnea, acho que muita gente talvez imagine que só tire a córnea, não é tirado todo o globo ocular para depois ser feita a retirada da córnea já na hora do transplante. Então, é reconstituída a cavidade orbitária para não ficar vazia, é tudo fechado. Quando é feita doação de osso, é colocado uma prótese no local para reconstituir aquela parte. Então, não há nenhuma deformidade e o corpo fica totalmente preservado. Os familiares podem ficar tranquilos. E o hospital municipal, ele só faz essa captação de órgãos, ele não realiza o transplante? Não, aqui no hospital municipal nós só fazemos a captação e não temos transplante. Em São José dos Campos, o único hospital que faz transplante é a Santa Casa. Tá. Uma coisa importante de saber é que todos os hospitais têm que ter essa comissão que nós temos no hospital municipal e têm que estar preparados para essa questão. O grande ponto aí é que o hospital municipal é um hospital grande, é um hospital que tem um volume de casos graves, né, muito grande, de traumas. Então, a gente acaba tendo um volume maior e por isso a gente acabou pegando essa expertise nesse assunto, né? E a gente às vezes escuta, né? O órgão foi transplantado pelo helicóptero da Polícia Militar, mas quanto tempo que cada órgão resiste? Porque eu imagino que tem um período, fora depois que ele é retirado. Sim, isso varia, né? Então, vamos lá, dos mais rápidos, né? Que precisam de menos tempo. O coração e pulmão, entre 4 e 6 horas, sendo que o 4 horas é o tempo ótimo, mas até 6 horas dá para tolerar. Aí vem fígado e pâncreas, que varia entre 12 e 24 horas, e os rins, que podem ser entre 24 e até 48 horas depois. E córnea até 7 dias. Então, a córnea é um ponto que a gente precisa conversar, que é assim,
A doação de córneas, ela pode ser feita para qualquer pessoa que faleceu. Aí não precisa ser essa questão da morte encefálica. Qualquer pessoa falecida pode doar exclusivamente as córneas. Olha só. E a doação de tecidos, a gente já falou no primeiro bloco, mas gera muitas dúvidas. Eu acho que vale a pena a gente voltar de novo com esse tipo de doação. Isso é uma coisa mais rara. A gente já Sim. teve no Hospital Municipal captação de osso, de pele, de tendões. E isso é usado, como eu cheguei a citar, para enxerto, né? Então, alguém que está com uma necessidade de um enxerto ósseo, em algum hospital que tem o banco de osso, curativo de grandes queimados com pele, é uma área de atuação bem interessante também. Doar órgãos é um gesto que ajuda a salvar vidas. Se você tem vontade de ajudar, mas ainda está inseguro com relação aos procedimentos, converse com o médico para tirar todas as dúvidas. E principalmente, como a gente falou aqui o tempo todo, comunique a sua família sobre essa intenção. Doar órgãos é fazer com que uma parte sua ainda permaneça viva. Muito obrigada, doutor, pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade aqui. O De Bem com Você de hoje fica por aqui e até a próxima.